Ok, queridos, nós vamos dar início aqui então à nossa live. Só aguardando nosso pessoal, convidar os nossos amados irmãos a compartilharem aí o link, a também transmitir essa mensagem para outras pessoas. E você então, compartilhando, vai poder abençoar também outras pessoas, né, no mesmo tema, no tema em que estamos tratando, um tema que é pertinente para os nossos dias e onde nós temos a oportunidade, né, de vivenciar esse tempo de pandemia, tempo de isolamento social e tempo onde Deus, com certeza, está sendo glorificado, mesmo em um tempo de pandemia, em um tempo tão difícil, em um tempo tão complicado em que estamos vivendo. Por isso, nós pedimos que você compartilhe, né, com outras pessoas nos grupos de WhatsApp o link do YouTube, para que assim possamos, então, abençoar a vida de outras pessoas também com a meditação da palavra. O tema de hoje é Deus e doenças. E hoje nós temos a presença dos pastores Osmar, que é presidente da região Amazônia Equatorial, da ICEB, e temos também a presença do Dr. Afonso. O pastor Afonso, ele foi missionário na Angola, exerce a medicina já há um bom tempo e também vai nos ajudar num tema também que é tão pertinente para os nossos dias. Boa noite, pastor Osmar, seja bem-vindo. Boa noite, pastor João. Boa noite. Obrigado, estamos aí. Amém. Pastor Afonso, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos. É um prazer sempre estar aqui participando desses encontros, porque mesmo sendo virtuais, nos sentimos um pouco mais próximos dos outros e discutindo esses assuntos tão interessantes para nós atualmente. Amém. Agradecemos, então, a participação dos pastores e também a presença de cada um que já está conosco e que ainda vão nos acompanhar mediante a nossa transmissão. Nós vamos fazer uma oração suplicando a graça de Deus, a iluminação do Espírito Santo, para que Ele possa nos abençoar nessa hora. Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, entregamos a Ti esse momento que estaremos, ó Deus, meditando num tema tão pertinente, num tema tão importante para as nossas vidas e também para a vida da Tua igreja e para a vida das pessoas que querem, ó Deus, uma resposta bíblica a respeito das enfermidades, a respeito das doenças e do quanto temos enfrentado e do quanto, ó Deus, temos passado em dias tão difíceis como os quais estamos passando. Rogamos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua orientação, que Tu, ó Deus, abençoes de forma ímpar cada participante e também, ó Deus, cada irmão que está, ó Deus, talvez passando por um momento de enfermidade e lhe sobrevêm dúvidas, lhe sobrevêm momentos de inquietação e de ansiedade. Rogamos, ó Deus, a Tua bênção, a Tua graça, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Louvamos a Deus, então, né, pela vida dos amados irmãos. Nós vamos dar início, então, ao nosso momento aqui de perguntas e queremos, então, rogar a Deus que Ele realmente possa nos abençoar grandemente, porque somente Ele é que pode nos conceder daquilo que nós, de fato, precisamos, né? Daquilo que, de fato, nós necessitamos.
Quero, então, iniciar fazendo aí, pedindo que o Dr. Afonso fale um pouco a respeito, né, da sua, como foi o seu chamado, a vocação à medicina, né? E a sua, em breves palavras, a sua experiência aí de exercer, né, uma área tão fundamental para a vida humana. Boa noite a todos, mais uma vez. Olha, pastor, a minha filha, Luísa, me pergunta sempre, né, papai, como é que o senhor decidiu ser médico? E foi assim, uma coisa muito comum para mim. Quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu gostava muito de biologia, e então pensei, vou ser médico. E continuei estudando, fiz o pré-vestibular e consegui entrar na faculdade de medicina aqui na Universidade Federal do Pará, no ano de 84. Me formei no final do ano de 1989. Né? A medicina é uma profissão muito assim, que exige muito da gente, né? A gente tem que estar estudando sempre, tem que estar sempre se atualizando, mas por outro lado é uma profissão que nos permite muitas coisas boas, né? Quando você cuida das pessoas e as pessoas também são gratas a você por aquilo que você faz. Não é uma coisa só relacionada a dinheiro, a retorno financeiro, mas é muito mesmo uma profissão que pode lhe dar muitas alegrias, né? Mesmo no meio das dificuldades. Né? Então, nesses dias, nós vivemos essas situações em que você, muitas vezes, não tem muita coisa para que possa dizer, você só precisa mesmo estar ajudando o máximo que você pode. Né? Então, a medicina é bom por causa disso. Você pode sempre fazer alguma coisa, mesmo que você não possa fazer tudo. Obrigado aí, realmente é um momento que a gente tem para refletir, né, sobre a nossa vocação. Falar em vocação, pastor Osmar, você poderia falar um pouco como que o senhor foi chamado, né, à vocação ministerial? Boa noite. Pastor, o meu chamado foi assim, eu digo assim que foi um tanto atribulado, porque a gente, na verdade, eu jamais pensei um dia em estar no ministério, né? Jamais pensei. E depois que eu me casei em 96, né? E, e aí eu tinha uma esposa que era muito ativa na igreja, tá? E houve assim, começaram a haver algumas especulações a nosso respeito, né? Tanto a mim quanto a ela e tudo. Inclusive, o doutor Afonso, a Missão Vai, né? Houve um trabalho começou lá o campo missionário de Muaná. Então, eles gostariam que nós ficássemos lá, e nós, nessa época, eu trabalhava na Câmara Municipal de Oeiras, e aí não deu para mim. E assim foi acontecendo. Depois fui chamado para o Ribeirinho também, pelo pastor Ari, também me neguei aí. E depois eu entrei num período de crise, eu digo assim. Né? Esse período de crise, tá? A qual eu fui reconhecendo que realmente Deus estava me chamando. E se eu for contar aqui vai ser muito longo, é a minha história.
Mas foi assim, né? Foi nesse período de muita doença também, passei uma situação terrível. E aí, nesse período, tive que deixar tudo, largar emprego, largar tudo, né? E me dedicar à obra do Senhor. E não me arrependo de ter feito isso, né? E hoje nós estamos aqui. Vamos então às nossas perguntas. Então vamos então às nossas perguntas e aí a gente pode prosseguir aqui, ok? É um tema realmente que me veio à mente porque devido às doenças, né, que têm aparecido, também traz várias ideias e várias afirmações, né, inclusive a respeito de Deus e as doenças, e que às vezes a gente não vê como algo que é correto. Mas vamos ver. A primeira pergunta que eu quero compartilhar, que eu quero trazer para a gente meditar, é como surgiram as doenças? O que vocês têm a dizer de como surgiram as doenças? Vamos começar com o doutor Afonso. É, é, é muito interessante essa questão de como surgiram as doenças, né? Porque nós que somos cristãos acreditamos que Deus criou todas as coisas e criou o primeiro casal humano, né? Adão e Eva. E Deus foi bem claro, né? Para Adão e Eva quando disse que eles não deveriam comer da fruta de uma árvore, porque se comessem do fruto dessa árvore, certamente morreriam, né? E claro que para morrer, né, você precisa normalmente passar por um processo, né, um processo de doença que vai levar você à morte. E então nós vemos biblicamente que quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, a palavra de Deus se cumpriu, né? Que se eles realmente desobedecessem aquela ordem de Deus, eles iriam morrer. E foi isso que aconteceu. O pecado, né? O pecado que eles cometeram, então trouxe como consequência as doenças e a morte, né? Eu achei muito interessante, no capítulo 6, lá, ele descreve mais ou menos de uma forma bem clara para nós, o autor, a questão do pecado que leva, né, ao surgimento das doenças e de todas, não só das doenças, mas de todas as coisas ruins que a humanidade enfrenta hoje, né? Então, na base mesmo de todas as coisas, de todas as doenças, está realmente o pecado, né? O pecado é que vem trazer para toda a humanidade o surgimento das doenças, né? Parece uma coisa muito simples, poderíamos pensar até que seria simples, mas não é uma coisa simples, é uma coisa muito complexa. Nós discutimos essa questão toda, porque eu queria que mais na frente nós vamos estar falando sobre isso, né? Que nem todas as doenças elas são consequências de pecado, mas nós sabemos que o sofrimento e todas as coisas surgiram por causa do pecado, por causa da queda. E por causa disso, nós, então, enfrentamos hoje todas essas dificuldades que acabam redundando na morte como resultado final.
Ok, pastor, obrigado. Pastor Osmar agora pode também dar sua parcela de contribuição dessa pergunta. Pastor Osmar, pode falar, pastor. Dentro dessa mesma questão aí, o que o senhor tem a falar sobre a origem, o início, onde, como se originou a doença? Pode falar, pastor Osmar. Eu não estou ouvindo. O senhor está me ouvindo agora, pastor Osmar? A respeito da primeira pergunta. Está me ouvindo? Está me ouvindo, pastor? Certo. Pastor Osmar, está me ouvindo? Está me ouvindo aí, meu chefe? Pastor Osmar? Eu vou voltar a pergunta para o pastor Afonso. Dentro dessa Você está me questão, ouvindo, pastor? Está me ouvindo? Faça isso. eu estou lhe ouvindo. Eu estou lhe ouvindo. O senhor está me Eu não estou ouvindo? lhe ouvindo. Então, algum problema aí no seu áudio. Eu vou voltar a pergunta para o pastor Afonso. Pastor Afonso, o senhor poderia. A gente poderia comentar mais um pouco aqui sobre essa questão? O senhor falou a respeito do pecado original, que trouxe também como consequências toda essa questão das doenças, né, das enfermidades. Mas, e quanto à situação científica, né, cientificamente, o que a ciência tem a falar sobre isso? Por exemplo, agora nessa pandemia, claro, surgem várias teorias. Teorias de que o vírus surgiu talvez de uma mistura de animais exóticos ali da China, né? Outros sugerem que surgiu dentro do laboratório, ou seja, o cientista de repente ele criou esse vírus de alguma forma, por algum motivo. Então, o que pode ser comentado além do que o senhor já disse a respeito do conceito bíblico da origem das doenças? Só liga o seu microfone, pastor Afonso, por favor. Então, normalmente, historicamente, toda vez que nós temos um quadro como esse de pandemia no mundo, normalmente ela não vem sozinha, né, com a doença biológica em si, ela tem consigo consequências que nós estamos vendo agora e que são presentes em todas as pandemias quando elas acontecem, que são os problemas, não apenas os problemas biológicos, que é da doença em si, a transmissão da doença, as pessoas que ficam doentes, as pessoas que morrem, mas também a questão social, né, que ela traz junto, né? Questão de fome, questão de pobreza, e, além disso, as questões emocionais, psicológicas, né, que surgem também durante
uma situação como essa, consequência, basicamente, da pressão com que todos nós passamos a viver, sob o risco da morte, né? E esse risco da morte em que nós enfrentamos e que nós não estamos diariamente a pensar neles quando estamos vivendo a nossa vida normal, e quando isso se torna realidade, isso também influi na nossa vida psicológica, emocional, criando angústia, medo e outras coisas, levando também ao surgimento de teorias de conspiração, né? Que levam as pessoas a acreditarem que alguém planejou alguma coisa para atingir os outros. Então, isso tudo faz parte desse quadro de pandemia, não é? E o que nós vemos hoje é realmente isso. É por isso que é tão difícil se comunicar durante uma situação como essa, porque as pessoas, o medo, a angústia, cria na sociedade um ambiente de desconfiança que faz com que as pessoas procurem saídas, procurem respostas, e muitas vezes não de uma forma muito lógica ou de uma forma muito podemos dizer, normal, né? Então, por exemplo, durante esses tempos que nós estamos passando de pandemia, todos os dias nós ouvimos aí teorias que estão lançadas, né? Principalmente agora que nós temos a internet, né? Que faz com que as notícias sejam quase que instantâneas, né? E então é muito difícil você, hoje em dia, convencer as pessoas a terem um comportamento homogêneo que se possa levar a uma solução mais fácil dessa situação. Mas, a maioria das vezes, depois que o tempo passa e depois que vai se estudar o que aconteceu em todas as pandemias anteriores, se descobre que, na maioria das vezes, essas pandemias elas são naturais, ou seja, elas vieram da contaminação, do contato do homem com o meio onde ele estava, e as condições criadas no ambiente naquele período levam à expansão dessa infecção e dessa doença. É o que aconteceu atualmente, né? A doença começou lá na China, mas o mundo hoje é um mundo globalizado. As pessoas viajam de um lugar para outro muito facilmente. E então essa doença se espalhou rapidamente, né? Mas essas teorias realmente existem, e existem pessoas que acreditam nessas teorias conspirativas e realmente divulgam essas teorias, né? Então, isso mostra que a pandemia realmente não é só um problema médico, ele é um problema médico, social, econômico, cultural, é uma associação de todos os fatores que põem em xeque a nossa condição humana, né? Nós, como seres humanos que somos, nós sabemos que a vida é frágil, né? A vida é frágil. Então, a gente muitas vezes se sente muito confiante, e quando essas pandemias acontecem, então nós nos sentimos inseguros, né? Nós nos sentimos sem garantias, como nós normalmente nos sentimos. Mas, por exemplo, as grandes pandemias que aconteceram no passado, todas elas foram naturais, e provavelmente essa também será depois estudada melhor e será comprovado que ela deve também ser uma pandemia natural. Eu, pelo menos, acredito assim. Ok. De fato, eu também acredito que realmente tenha surgido, né, devido toda aquela situação, como o senhor falou, né, usou o termo técnico aí de forma natural. Sabemos que também, que mesmo sendo de forma natural, é Deus permitindo, né? É Deus que está agindo e permitindo da forma dele, não é isso? Tá ok. Então, como surgiram, a nossa primeira pergunta foi essa.
né? E Está me agora ouvindo a agora? gente vai para... Agora sim, pastor. Estamos lhe Ok. ouvindo. O senhor está me ouvindo? Tô, agora sim, sim, tudo certo. Então o senhor pode dar sua contribuição aí do surgimento das doenças, teologicamente falando, por favor. Ok. O pastor já falou da questão científica, né? Eu estava ouvindo Isso, vocês, mas vocês não estavam me ouvindo, né? Também. isso. Agora está ok. Irmãos, nós precisamos estar conscientes que a desobediência a Deus e o exercício da idolatria são fatores capazes de ocasionar, né, doenças, crises diversificadas, tá? Tipos de doença, por exemplo, que tem surgido durante todo esse tempo em meio à sociedade, às pandemias, né? Muitas vezes, para desfazer dúvidas, né? Vários exemplos dessa natureza são encontrados na leitura bíblica, por exemplo, como as pragas do Egito, né? Eu creio que ali a praga ela atingiu, né, de uma certa forma, toda a humanidade egípcia, e eu creio que aquilo ali foi por uma questão de castigo divino, né? Mas o fator da existência da doença é exatamente aquilo que o pastor Afonso disse, né? Então, a pessoa não morre. Eu estava lendo um artigo ainda há pouco, né? Que a pessoa não morre de morte, né? Mas morre de alguma consequência. Como, por exemplo, ele morre de alguma doença, né? É a doença que mata. Então, outra questão também é sobre alguns que morrem, né? Tiro e facada e outras coisas, né? Então, sempre a morte ela é causada por um tipo de doença, tá? E essa doença está relacionada ao pecado, né? Ao pecado que Adão e Eva cometeram no Éden, sem dúvida nenhuma. Tá? Então, a doença veio exatamente para isso. Tá? Como já foi falado, eu fico por aqui. Ok, meu chefe, ok. Muito bem. A gente vai passar então para a próxima pergunta, né? E essa próxima pergunta vai falar também da sequência das nossas palavras que já foram ditas aqui, ok? É sempre um dilema falar, né, desse aspecto. Como surgiram? A primeira pergunta. A segunda é: pessoas fiéis a Deus adoecem? Será que uma pessoa que está servindo a Deus, uma pessoa que vai na igreja, uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa que glorifica a Deus, uma pessoa que lê a palavra e procura obedecer a palavra, será que uma pessoa dessa pode adoecer? Visto que nós vimos que as doenças elas são consequência do pecado de Adão e Eva, do pecado original lá no Éden. É isso? Então, se é o pecado, então a gente adoece mesmo não sendo pecadores? Ou somos pecadores? Vamos agora ao pastor Osmar primeiro e logo Sim. depois o pastor Afonso. E, pastor, é interessante essa pergunta, né? Se pessoas fiéis a Deus adoecem. Infelizmente, para muitos evangélicos ou crentes, né, que adoecem, as pessoas que adoecem ou estão em pecado, né, ou não são curadas por falta de fé. A gente ouve muito isso, né? E nesse ponto, a gente observa que muitos evangélicos que adoecem ou que já adoeceram, ou que têm parentes e amigos também que adoeceram, entram numa crise de fé, porque eles acham que, de fato, Deus pode curar, aliás, Deus pode curar, né, de todo e qualquer tipo de doença, mas
É como se Deus deve curar, né? Então, infelizmente, há essa cultura hoje, né, de muitas igrejas, como se Deus tivesse a obrigação de curar. Mas eu quero, assim, trazer alguns exemplos da Bíblia, né, de homens de fé que adoeceram, né, adoeceram, como, por exemplo, Eliseu. E se o senhor está com a sua Bíblia aí, pastor, quando eu pedi, o senhor joga um texto aí. Então, de homens como Eliseu, a Bíblia diz que ele padeceu de uma enfermidade que finalmente o levou à morte, que está lá em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. Né? Então, Eliseu, Timóteo, né? Nós temos a questão de Timóteo, a Timóteo 4, 20, e Paulo relata lá o problema de Timóteo que ele tinha no estômago e ele precisava se medicar. O apóstolo Paulo também ele fala lá em 2 Coríntios 12, né? Sobre o espinho na carne, né? que ele tinha, né? Provavelmente era uma doença. Ele relata também em Gálatas, lá em Gálatas, também ele relata, e os teólogos relacionam, né? Que é essa mesma doença. Lá em Gálatas, ele fala que parece que ele está com problema na visão, né? Então, homens de fé, homens que andaram com Deus, como Epafrodito, por exemplo, lá também em Filipenses, exemplo de Epafrodito, que foi até Roma levar oferta para o apóstolo Paulo, adoeceu, né? E Paulo diz que a doença dele era para a morte, mas Epafrodito não morreu, né? Mas Deus curou Epafrodito. E também temos exemplos clássicos, como Jó, tá? De um homem íntegro, fiel a Deus, né? E que se desviava do mal, a Bíblia diz. E Jó adoeceu. Tá? Também o exemplo de Isaac, diz que Isaac tinha um problema de visão, né? Que no final da vida dele, ele não conhecia identificar quem era Esaú e quem era Isaac, né? E assim nós temos outros exemplos que poderiam ser citados para mostrar que homens de Deus fiéis e santos foram vitimados por doenças e enfermidades. Então, se esses homens foram vitimados por doenças e por enfermidades, nós temos que ter consciência que, por mais fiel que sejamos a Deus, nós estamos sujeitos à doença, o nosso corpo está sujeito à doença. Então, é preciso olhar para a Bíblia e olhar e ver que nós, mesmo sendo salvos, mesmo já sendo alcançado por Cristo, né, pela graça de Deus, nós não estamos livres de ficar doentes. Amém, pastor. Obrigado aí pela consideração. Realmente muitos exemplos, né, de homens, de pessoas que eram fiéis e ficaram doentes. Então, doutor Afonso, é sua vez agora de nos falar algo a respeito. O senhor conheceu alguém que é fiel e ficou doente? Olha, pastor, como nós já falamos no começo, o problema da doença ela está ligada diretamente à natureza pecaminosa que herdamos devido ao pecado original. Nós temos aqui em Gênesis, capítulo 2, versículo 17, que Deus disse para Adão e Eva: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Né? Então, o homem que foi criado por Deus para não morrer, quando ele desobedeceu, ele então se tornou um pecador e, por isso, a consequência do pecado é a morte. E o apóstolo Paulo nos diz em Romanos, capítulo 5, versículo 12, porquanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, nós, cristãos, continuamos pecadores. Somos pecadores resgatados, mas somos pecadores. Logo, só temos uma chance de não morrer. É se Jesus voltar antes de nós morrermos. Porque todos nós iremos morrer se Jesus não voltar antes da nossa morte. Então, não é porque nós somos que nós somos crentes que nós não vamos ficar doentes. Porque nós somos humanos. E todos nós humanos estamos sob essa condição do pecado. E nós fomos resgatados pelo Senhor Jesus para a vida eterna, mas nós não fomos libertados da nossa condição humana. Isso vai acontecer no dia em que ele voltar. No dia em que Jesus voltar, nós vamos ser libertados dessa nossa condição humana. O apóstolo Paulo diz que, quando o Senhor Jesus voltar, o nosso corpo vai ser revestido de imortalidade. Então, nós vamos ganhar a imortalidade. Mas, antes disso acontecer, nós continuamos pobres, pecadores, mortais, mesmo sendo resgatados. Amém. Ok. Obrigado aí pelos textos bíblicos que também esclareceram, né? Essa questão de, às vezes, a gente ouvir de que se você é um filho de Deus, você não pode ser doente, você não pode estar doente, se não é pecado. Eu creio que a teologia separa, né? Essas duas definições de pecado que vocês falaram aí. O pecado original, o pecado de Adão e Eva, que todos nós temos e viveremos debaixo dessas consequências até o último dia de vida aqui na Terra, né? Seja o dia em que morramos ou o dia em que Jesus nos levar. Mas existe o pecado pessoal, o pecado individual, né? Que é algo que a gente vai tratar também daqui a pouco nas próximas perguntas. Obrigado, pastor. A gente vai, então, seguir aquilo que temos já proposto. E dentro dessa proposta, dentro do tema, a gente vai dar continuidade aqui, exatamente dando prosseguimento a respeito deste tema. Pessoas fiéis adoecem. E a próxima é: quais os propósitos das doenças? Quais os objetivos? As doenças têm objetivos? Quais seriam esses objetivos? Quais os propósitos de Deus permitir que um crente fiel fique doente, por exemplo, né? Quais os propósitos de Deus permitir uma pandemia, um vírus contaminar alguém e este alguém experimentar a doença, o Covid-19, quem sabe até mesmo vir a falecer. Quais os propósitos das doenças no âmbito geral? Agora eu quero começar com o Dr. Afonso e depois com o pastor Osmar. Bem, o pastor tem razão que nós precisamos fazer essa separação entre o pecado original que transformou a nossa condição para a condição humana de pecadores, né, caídos, e uma vida de pecado, uma vida em que muitas vezes nós estamos vivendo, estamos agindo contra os mandamentos do Senhor, estamos vivendo em pecado, né? Nós temos que fazer essa diferença, né? Que podem trazer consequências, eu diria até algumas consequências naturais, né? Por exemplo, pessoas que fumam, elas sabem que o fumo faz mal. E muitas pessoas que fumam vão morrer ou de câncer, ou de doença pulmonar crônica respiratória,
ou de outras doenças, como infarto, arteriosclerose e outras coisas. Então, essas pessoas estão praticando alguma coisa sabendo que isso pode lhe trazer consequências graves, né? Pessoas que bebem álcool excessivamente também, elas poderão vir a morrer devido à cirrose hepática, né? Devido a outras doenças que são produzidas pelo uso excessivo de álcool. Então, existe realmente condições humanas que são praticadas que vão levar as pessoas a morrer mais rapidamente do que seria natural. Pelo contrário, se você tem uma vida regrada, em que você se alimenta corretamente, pratica esportes, né? E tem por exemplo, dorme o tempo necessário, tem cuidado da sua saúde, é claro que você vai ter uma vida mais prolongada, né? Uma vida em melhores condições. Mas isso tudo não livra qualquer pessoa de vir a morrer, né? Por exemplo, vamos dizer que você seja uma pessoa que tem uma vida regrada, que é uma pessoa que faz tudo corretamente, procura viver bem, mas você está num local onde tem terremoto, e de repente, num dia dá um terremoto, e aí você acaba morrendo devido ao terremoto, né? Então, assim, nós precisamos ver que essas condições todas da morte, das doenças, elas são muito mais amplas do que nós não conseguimos resolver de uma forma simples, né? Nós não podemos dizer que só porque alguém está em pecado que vai ficar doente e morrer por causa daquele pecado. Deus pode ter misericórdia dessa pessoa, dar uma oportunidade mais a ela para o futuro, porque Ele é soberano sobre isso, né? E outras pessoas que estão vivendo uma vida de buscando servir a Deus e fazer todas essas outras coisas, podem morrer subitamente, porque realmente a morte faz parte da nossa história, da nossa realidade, devido a isso, né? Eu creio que Deus pode usar as doenças para diversos motivos, por diversas razões, para nos chamar a uma realidade. Eu gosto sempre do apóstolo Paulo, que é o nosso maior exemplo, né? Nós que somos missionários, temos sempre o apóstolo Paulo como nosso exemplo, né? E o apóstolo Paulo conta isso em 2 Coríntios 12:9, aquela história da doença, do espinho da carne. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo, né? Então, uma doença, ela pode vir para manifestar o poder de Cristo sobre nós, né? Ela pode vir para nos mostrar quem realmente nós somos, para nós não pensarmos que nós somos pessoas, porque somos cristãos, somos melhor do que os outros, temos privilégio maior do que os outros. Não. A única diferença que nós, como cristãos, temos dos outros que não são é Cristo. Ele é a diferença na nossa vida. Se Cristo é a diferença na nossa vida, nós podemos estar satisfeitos em qualquer situação, saudáveis ou doentes, porque o nosso objetivo da nossa vida é glorificar a Cristo com a nossa vida. Então, como o apóstolo Paulo diz aqui nesse texto, muitas vezes nós glorificamos melhor a Cristo quando nós estamos fracos, quando nós estamos em sofrimento, porque assim nós demonstramos para as outras pessoas que nós não somos felizes quando só tudo está bem. Nós podemos ser felizes quando as coisas também não estão bem, porque nós temos uma segurança eterna em Cristo.
Ele é a nossa força, Ele é o nosso poder. Né? Nós podemos demonstrar isso quando nós estamos em uma vida de comunhão com Ele. Então, a doença, sim, pode ser ainda um motivo de glorificar a Deus. Né? Ok, muito bom. Quero só ler aqui no chat. Você pode participar, você que está assistindo, pode participar aí pelo chat fazendo a sua pergunta, tá bom? A irmã Zoete colocou aqui, parabéns pela temática a ser abordada dentro do contexto bíblico cristão. Certamente trará esclarecimentos importantes para o povo cristão e outras pessoas interessadas em entender sua complexidade. Muito bem. Também o DLJ Jovens de Breves. Boa noite, amados irmãos. Tema muito interessante para os nossos dias. O vice-presidente Elias Beltrán colocou aqui, boa noite, graça e paz. Irmão Wilson Palheta, também irmão Adenilson, muito bom o tema. Irmã Miriam, também tem acompanhado, enfim. Pastor Micael, agradecemos a presença de todos aí pelo YouTube. Você pode, no chat, escrever lá a sua pergunta, ok? Agora, pastor Osmar, pode contribuir nesse ponto aí, pastor Osmar? Bem, a doutrina bíblica da soberania de Deus diz que Deus ele é onipotente. Ele é o Todo-Poderoso, né? Então, pelo fato de ser onipotente, ele está no controle completo de todas as coisas, tanto do passado quanto do presente, assim como também no futuro. Tudo está sob o controle de Deus. Não pensemos, irmãos, que essa pandemia é um acaso. Não, Deus tem um propósito em tudo isso, né? Deus tem um propósito. Agora, nós precisamos pensar qual o propósito de Deus nisso. Nós temos alguns exemplos na Bíblia, como Miriam, a irmã de Moisés, que ficou leprosa, né? Por permissão de Deus, pela vontade de Deus. Deus tinha um propósito naquilo, né? Em fazer. Quem vai ler a história bíblica sabe. Jó também, como já falei, um homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal, ficou cheio de tumores na pele também por permissão de Deus. Mas Deus não estava fora. A gente percebe, por exemplo, na leitura de Jó, que normalmente Deus perdeu o controle sobre a vida de Jó, né? Temos também o exemplo de Lázaro, amigo de Jesus, né? Um dos melhores amigos de Jesus, que adoeceu, né? E Jesus disse que a doença de Lázaro era para a glória de Deus, né? Então havia um propósito na doença de Lázaro, até na morte de Lázaro, né? Havia um propósito. Então Deus tinha um propósito ali na vida de Lázaro. Assim como também na vida do cego de nascença, lá de João capítulo 9, que ele, desde quando nasceu, ele era cego, né? E Jesus diz, aí perguntaram para Jesus se seus pais haviam pecado e tudo. Jesus disse que era para que se manifestasse naquele homem a glória de Deus. Então, irmãos, falar biblicamente do assunto, do propósito das doenças, do propósito das epidemias, do propósito das tragédias, né, e de outras coisas, é Deus que realmente, em tudo isso, Deus tem um propósito, né? Mostrar que Ele, e nós devemos crer nisso, que Ele não perde o controle sobre nada, ele não perdeu o controle sobre nenhum desses exemplos bíblicos que eu citei aqui, tá? Ele não perdeu o controle, digamos, na vida de Lázaro, né? Lázaro morreu, há 4 dias estava ali. E foi provado pelo poder de Deus que Deus tem poder de ressuscitar. Então, isso é importante nós crermos nisso e ter essa convicção de que Deus tem o controle sobre a vida e sobre a morte, né? Tudo está sob o controle dele. E tudo que acontece é para a glória dele. Como eu disse, acho que numa live passada também sobre assuntos assim bíblicos, acho que foi o primeiro, né? Que
Eu falei, a Covid-19 está aí, né? O coronavírus está aí, mas só vai morrer aqueles que, de fato, estão determinados para morrer, né? Nesse tempo, né, do coronavírus. Então, Deus tem um controle sobre isso. E Ele quer se manifestar, ou Ele está se manifestando a nós de uma certa forma, e nós precisamos compreender, entender o que realmente Deus está querendo de nós, irmão. Então, Deus tem um propósito nas doenças. E ali, na vida de Lázaro, foi mostrar o poder de Deus na vida na vida de Cristo, né? Se manifestar o poder de Deus ali, para que o povo pudesse ver que realmente, de fato, ele era o Messias. E assim, em outros momentos bíblicos também foi mostrado isso, certo? Então, Deus tem propósito em tudo na nossa vida. Amém, pastor. Isso mesmo. Até mesmo as doenças, né? Deus tem seus ricos e preciosos propósitos. Ok. Dentro ainda também do nosso tema, temos outra pergunta. Toda doença é por causa de um pecado pessoal? Porque há uma ideia inclusive entre os judeus, a ideia de que a pessoa poderia pecar até mesmo no ventre da mãe. Aí eles usavam aquele texto de Jacó e Esaú, né? E já brigavam no ventre da mãe, já causavam grandes transtornos de enjoos. Se uma pessoa já causa, imagine duas brigando dentro da barriga, né? E alguns alegam que ali eles já pecavam. E os discípulos perguntam para Jesus, né? Se aquela pessoa que eles estavam vendo ali com um problema, com uma deficiência física, se era por causa do pecado deles mesmos ou de seus pais. Aí nós entramos até na questão da maldição hereditária, né? Então, eu queria estender essa pergunta para vocês, primeiramente com o pastor Osmar, tá bom? Primeiramente com o pastor Osmar e depois para o pastor Afonso. Logo em seguida, o pastor Afonso já responde também. Toda doença é por causa de um pecado pessoal? Pastor Osmar. Nós não podemos negar, e de forma alguma, que acho que a doença, irmão, são consequências da maldição do pecado que recaiu sobre o homem. A gente não pode negar isso, né? Então, a doença, ela é por causa exatamente da maldição do pecado que recaiu sobre o homem. Eu vou dar aqui minha resposta pessoal. Eu acredito, sim, que Deus, em muitos momentos, irmãos, Ele usa, sim, esses momentos de tribulação, de doença na nossa vida, para que a gente possa acordar, né? Para que a gente acorde. Eu creio que nesse momento agora, que nós estamos passando, muita gente acordou, muita gente que estava dormindo. Aquilo que Paulo... Porque quando Paulo está tratando ali em Efésios, desperta o que dorme, levanta de entre os mortos e Cristo iluminará, né? E está tratando de pecados ali, de pecados. Ele está tratando de pecados quando ele vai falar desse versículo, desse texto bíblico. E eu acredito que a doença, ela pode ser também consequência, aliás, ela é consequência da desobediência, né? Mas também Deus, ele pode usar a doença para nos despertar, né? Para nos despertar. Eu sempre digo uma coisa, mas isso é Deus, de que a gente, parece que a tribulação de doença, quando vem na vida de uma família, parece que ela tem uma durabilidade de mais ou menos 2 anos, né? Eu acompanhei isso na vida do meu pai, né, que teve uns problemas, né? Eu tive problema de tribulação com doenças, né? No ano de 2011 e 2012, né, que foi terrível. Mas eu percebi que aqueles momentos que eu vivi foram os momentos que eu mais me aproximei de Deus, e não tenho dúvida que Deus usou, né, aquele momento para eu me aproximar mais dele. Deus queria falar comigo através daquilo.
E sempre eu digo que foi o momento em que mais eu li a minha Bíblia, foi o momento em que mais eu orei, foi o momento em que mais eu li livros, né? E coisas assim que eu acabei me aproximando mais de Deus, e a partir daí viver uma vida bem mais próxima de Deus. Então, irmãos, Deus sim, ele pode fazer isso sim. Quando ele quer, ele faz, certo? Ok, pastor. Doutor Afonso, e o senhor, o que o senhor diz? Bem, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, a doença pode ser, sim, consequência de um pecado, mas nem toda doença é consequência de pecado, né? Eu acho que o exemplo mais clássico da Bíblia sobre isso é a história de Jó, né? Nós lemos aqui em Jó, né, que Jó sofreu muito, ficou doente, né? Olha só o que Deus disse a Satanás quando ele falou sobre Jó, em Jó, capítulo 1, versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, homem, Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, né? Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Né? Alguém que Deus dá um testemunho desse, né? Como Deus sobre Jó, e aí nós vemos a história de tudo que Jó passou, né? Então, isso prova para nós que nem todas as doenças são causadas por pecado pessoal, né? A história que o pastor citou, que é a história da cura do cego de nascença, que está registrado também em João, capítulo 9, né? Eu gosto dela, porque eu sou oftalmologista, né? E então, é a história de que os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus, né? Mestre, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 2. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Né? Então, nós vemos aqui que Jesus está dizendo que aquela doença daquele homem, que ele era cego, nasceu cego, não era consequência de pecado nem dele, nem pecado dos seus pais, mas para que se manifestassem nele as obras de Deus. Então, já pensou o privilégio que muitas vezes nós, quando ficamos doentes, podemos testemunhar aos outros, né? Porque nós podemos manifestar através da nossa doença, né, as obras de Deus, aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Então, nem sempre uma doença é realmente consequência de pecado pessoal. Pode ser. Você pode ficar doente, sim, por causa de pecado. Mas nem sempre significa que só porque você está doente é por causa que é pecado. Eu acho que isso, biblicamente, fica bem claro para nós. Ok, muito bom, muito bem equilibrado aí. Hoje, as respostas dos pastores, realmente, né? Eu creio que é algo, eu creio assim, que a gente não pode julgar, né? Uma pessoa ficou doente, a gente já diz logo, bem feito, deve ser pecado, né? Deve ser pecado. Ou então é por isso que ele está sofrendo assim. Mas porque às vezes a pessoa, embora não esteja com um pecado aparente, com um pecado público, né? Mas às vezes está com um pecado oculto.
E aí Deus trabalha nessas horas. E às vezes nem ele sabe que está em pecado. Às vezes pensa que aquilo que ele está fazendo nem é pecado, né? O pastor Osmar falou aí da experiência, né? De ter lido mais a Bíblia, de ter orado mais, de ter buscado mais a face de Deus. E eu creio que é nesse ponto que Deus trabalha de forma até mesmo oculta, mas que Deus trabalha no nosso coração, né, para nos exortar, para nos chamar para Ele. Mas também devemos ter essa consciência de que nem sempre é por causa de pecado que a pessoa está passando por uma enfermidade. Tá? Deixemos com Deus essa situação. Tá? É claro que há possibilidades de, às vezes, ser pecado. O caso de Tiago, por exemplo. Tiago diz que está alguém entre vós doente, chama os presbíteros, e se houver pecado e eles confessarem, a oração da fé vai curar ele. Né? Então, a ideia de que há sim a possibilidade de a pessoa estar doente por questões de pecados pessoais, mas nem sempre é assim. Né? Caso de Jó, muito bem lembrado aí pelo pastor Afonso. Muito bem, queridos, vamos então para a nossa próxima. Vamos apertar mais um pouquinho. Está muito fácil aí para os pastores responder, né? Está muito fácil. Vou colocar uma pergunta mais difícil um pouquinho aqui. Vocês são mega capazes de respondê-las facilmente. Então vamos lá. Se Jesus já morreu pelas nossas enfermidades, por que ainda adoecemos? Vem, aceite Jesus, a pessoa crê em Cristo, a pessoa se torna um crente, por que nós ainda adoecemos? Existe um texto bíblico de Isaías que diz que ele levou sobre si as enfermidades, certo? Então, por que ainda adoecemos? Vamos lá, pastor Afonso. Essa é bem fácil, né, pastor? Bem fácil. Bem, eu acho que nós precisamos, já falamos sobre isso, precisamos voltar a essa situação que é a nossa natureza humana, né? A nossa natureza humana. Porque quando nós nos tornamos cristãos, né? Nós não nos tornamos pessoas que estão acima dos outros humanos. Nós continuamos a ser humanos. Nós somos seres humanos. Então, nós continuamos, como os outros, né, propensos a ficar doentes. E nós vamos morrer. Se fosse por isso, depois que nós aceitarmos Jesus, nós não morríamos mais. Se fosse assim, né? Se cristão não fosse ficar doente, não fosse morrer, então pronto, todo mundo aceitava Jesus, ia ganhar a vida eterna aqui, física. Não é essa vida eterna que o Senhor nos promete. Ele nos promete a vida eterna com Ele futuramente, né? Mas Ele mesmo disse, no mundo passareis por aflições. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Né? Então, nós, como cristãos, não podemos dizer que porque somos cristãos, porque somos fiéis a Jesus, nós estamos livres das doenças, do sofrimento, das perseguições. Pelo contrário, nós vemos que, por exemplo, o apóstolo Pedro nos diz que nós devemos sentir orgulhosos de sofrer por Cristo, né? De participar, ele fala de participar dos sofrimentos de Cristo, né? Então, nós, como já falamos, o pastor Mar já falou aí, nós vemos homens de Deus, né? Como Paulo, né? Como Timóteo e como os outros, que ficaram doentes, né?
E, na verdade, nós sabemos, por exemplo, que, pela história, né, que a maioria dos apóstolos morreram não foi de doença, morreram foi de perseguição mesmo, foram mortos, né? E só o apóstolo João que morreu de velhice, mas os outros foram mortos, né? Mas assim, nós sabemos aquilo que o pastor Omar falou, que Deus é soberano. Quando Ele quer que nós continuemos a viver, nós vamos viver, né? Nós sabemos até que quando o apóstolo Paulo foi apedrejado, não é? E muitos teólogos dizem que Paulo ressuscitou, Jesus ressuscitou a Paulo ali, porque ele foi morto, né? Quando foi apedrejado. Então, nós sabemos que Deus é soberano. Quando Ele quer que alguém continue vivo, essa pessoa vai continuar viva, né? Quando Ele permite que a pessoa morra, faz parte da nossa natureza humana, né? Nós virmos realmente a morrer, a sofrer, né? Mas, como eu já falei anteriormente, o sofrimento em si, ele pode ser usado por Deus para que outras pessoas que não são cristãs possam ver em nós o testemunho que nós damos de que o sofrimento em si não é capaz de nos separar de Deus. É o que o apóstolo Paulo nos diz lá em Romanos, né? Com aquela pergunta que ele faz: quem nos separará do amor de Deus? E ele cita lá uma série de coisas, né? Ou seja, nós podemos testemunhar de que mesmo humanos, mesmo frágeis, mesmo podendo morrer, nós confiamos num Deus que nos dá garantia e segurança de nós sofrermos, mas não perdermos a paz, não perdermos a confiança no nosso Deus. Então, não é porque Jesus sofreu por nós e Ele pagou todos os nossos pecados, e Ele realmente pagou todos os nossos pecados, e Ele sofreu, Ele levou sobre si os nossos pecados, isso não significa que nós, que somos cristãos, vamos ficar livres do sofrimento. O próprio Senhor Jesus disse: se o vosso mestre foi perseguido, quanto mais vós. Se Jesus sofreu, que é o nosso chefe, o nosso líder, o nosso Deus, nós também temos que estar preparados para sofrer, por uma boa causa, claro. Temos que sofrer, o apóstolo Paulo nos diz que temos que sofrer, o apóstolo Pedro nos diz que quando nós sofremos por causa de uma causa boa, por causa do testemunho que damos sobre de Jesus, nós somos bem-aventurados. Então, não significa que só porque Jesus já sofreu, pagou por nós todos os nossos pecados, que nós também não vamos participar dos seus sofrimentos e dos sofrimentos que Deus permitir que venham sobre nós. Ok. Pastor Osmar, algo a contribuir nessa pergunta? Sim, pastor. Está me ouvindo? Eu estou, só não estou lhe vendo. Não, tá. Mas... porque eu estou com duas câmeras aqui, para não dar problema agora. Tá. Okay. O celular caiu. Isso. É o seguinte, pastor, para começar a falar sobre isso, antes de mais nada, nós temos que nos lembrar que nós estamos vivos. Se nós estamos vivos, então estamos sujeitos a todo tipo de doença. Isso parece assim muito óbvio, para nós. Mas acredite, meu irmão, você que está aí nos ouvindo, que para muitos não é assim. Muitos acreditam, o pastor citou lá Isaías 53, E há uma crença disseminada em muitas igrejas com base nesse texto de Isaías 53, de que Jesus curou todas as doenças do universo.
depois que ele foi à cruz, basta ter fé que nós seremos curados. E quando não é curado é porque não teve fé, né? Então, eu não acredito nisso, não quero dizer para vocês que não acredito nisso. Eu acredito que todos nós estamos sujeitos, sim, né, às enfermidades. Né? Acredito que, na sua soberania, Deus é capaz de manter doente, por mais que eu tenha fé, por mais que eu tenha a maior fé do mundo, mas Deus, se Ele quiser, Ele pode me manter doente. Porque em tudo, como eu disse, Ele tem um propósito. Né? Então, nós não podemos crer, né, de que, como a pergunta diz, se Jesus já morreu pelas nossas enfermidades, por que ainda, né, adoecemos? Mas é porque nós estamos vivos e nós estamos nesse corpo. Paulo pedia que Deus livrasse ele desse corpo, não era isso? Acredito, irmãos, naquela frase da oração de Jesus: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Eu creio nisso, né? E porque, assim, enquanto estamos vivos, habitamos em um corpo frágil, né? Em um corpo aglomerado de tecidos, de líquidos sujeitos a doenças, a degradação, a falência, a decadência, né? Uma série de coisas, né? E dizer para você, meu irmão que está aí assistindo a live, é que a salvação ela não blinda os nossos corpos contra bactérias, contra vírus, contra torções, e uma série de doenças, né? Fraturas, amputações, dores. Eu conheço pessoas que têm dor de cabeça todo dia, né? Centenas de outros tipos de problemas de saúde que podemos ter. Então, a salvação ela não vai nos blindar disso. Tá? Não foi para isso que Jesus morreu. A salvação ela é espiritual, a salvação não é corpórea. Né? Salvos e não salvos ficarão doentes, né? Da mesma forma, do mesmo modo, tanto salvo quanto não salvo. Então, nós temos que crer nisso. Então, nós estamos sujeitos, né, às enfermidades, porque nós estamos vivos, né? E se estamos vivos, nós podemos adoecer. Aquele velho ditado, né, que diz, para morrer, basta estar vivo, né? Então, só morre quem está vivo. E só adoece quem tá bom de saúde. Então, irmãos, a morte de Jesus na cruz do Calvário levou consigo as enfermidades do nosso pecado, levou consigo a enfermidade da degradação humana, né? Daquilo que nos levava para o inferno. Foi dessa doença que Jesus nos curou. É claro que ele pode nos curar, né? Ele tem poder para isso, ele pode, tá? Mas não significa de que quando você não é curado de uma doença, você não tem fé, você tá em pecado. Em algum momento, sim, mas no geral não significa isso, tá? Então estamos sujeitos, tanto os salvos quanto os não salvos, estamos sujeitos à doença, a todo tipo de bactéria, de vírus, né, que rola aí pelo mundo. Ok, meus irmãos? Ok, obrigado, pastor. Muito bem, também muito bem equilibradas as duas respostas. E se eu puder também dar minha contribuição, só para reforçar o que vocês disseram, né? Uma coisa o doutor Afonso falou, então o crente não poderia morrer mais, né? Se não houvesse mais consequências das doenças aos crentes. Ou seja, se Jesus já levou tudo na cruz, então nós não morreríamos mais. E é verdade, a morte ela é a última das que será derrotada, né, por Jesus. E quando o texto de Isaías fala de que Jesus levou sobre si as nossas doenças, nossas enfermidades, inclusive a morte, isso é um plano completo de Deus. Só que dentro daquela questão da teologia, da escatologia, do já e do ainda não,
nós já somos livres, mas ainda não totalmente, né? Nós já somos livres da condenação eterna, nós já somos livres do pecado, nós já somos livres das consequências do pecado, mas não totalmente. A justificação nos livra da culpa do pecado, a santificação nos livra do poder do pecado, e a glorificação nos livrará da presença de todas as consequências do pecado, né? Visto que a doença é uma consequência do pecado original e do pecado da nossa natureza. Ok, para finalizar, só mais uma, para a gente concluir aqui, e os irmãos acompanharem com a gente. No céu haverá doenças? Se não, porque normalmente o crente vai dizer que não tem doenças no céu, porque as folhas da árvore da vida servirão para a cura, se lá não tem doenças. Apocalipse 20, versículos 2 ou 3, né? Fala que as folhas da árvore da vida servirão para curar as doenças. Então, que doença é essa se as pessoas já não terão doenças, né, no céu? Que os irmãos falaram aí que será, a gente vai sofrer ainda as enfermidades, as doenças, até o dia que Cristo voltar e nos levar para a glória, a morar no céu, né? Então, rapidamente, o pastor Osmar e depois o doutor Afonso, por favor. Só liga o seu microfone, pastor Osmar, por favor. Essa pergunta ela é meio complicada, não é? A pergunta aqui é: no céu, não é isso? No céu haverá doenças, porque as folhas da árvore da vida servirão para a cura, se lá não tem doenças. Eu acredito que um pré-milenista explicaria isso aqui facilmente, né? Um dispensacionalista. Um momento só aqui. Deixa eu me dar aqui. O Apocalipse 22, ele descreve, 22, 2, né? João diz que suas folhas são para a cura das nações. O que de fato significa isso? Diz que transmite vida, saúde àqueles que estiverem doentes. Não devemos supor que haverá doença e processo de cura no céu, pois essa ideia está expressamente excluída do Apocalipse 21. E aqui, cadê? Apocalipse 21, versículo 4, e diz que eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existe. Já não haverá luto e nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, né? Então, eu creio que esse texto aqui, né, ele nos dá esse significado que a vida e a saúde desse mundo abençoado terão sido transmitidos pela participação dessa árvore. E o escritor diz que, de fato, foi devido a isso que aqueles que moravam lá haviam sido curados de seus males espirituais e tinham sido feitos para viver para sempre. Então, concluímos, irmãos, que não haverá doença no céu, porque a pergunta é essa, né? Não haverá doença Isso. no céu. É porque todas as coisas passaram, diz o texto. E dizendo que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, né? Todas as lágrimas. Lá não haverá pranto, nem dor. Então, se não vai haver pranto e nem dor, é porque não haverá doença. Né? E tudo já passou. Então, meus irmãos, a minha resposta ela é bem curta e grossa. Né? Lá no céu, nós não teremos esses problemas, certo? Nós não teremos esses problemas.
Ok. Obrigado. Doutor Afonso, rapidamente, por favor. Eu acho que o pastor Osmar já disse tudo aí, né? O capítulo 21 diz claramente isso, né? Capítulo 21, versículo 4 de Apocalipse diz, né? E eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Quando o pastor me convidou para essa conversa hoje aqui, que eu vi essa pergunta aí eu já procurei, né, pesquisar um pouquinho mais para ver, né, o que dizia. Descobri um vídeo em que o teólogo lá diz que essa palavra que está aqui, em cura, aqui em Apocalipse, é a mesma palavra no grego, terapia, nós usamos hoje, né? Tratamento, tá? Terapia são todos os mecanismos que nós usamos na medicina para tratar as doenças, né? E esse teólogo diz ali que a palavra lá no sentido real não é curar, mas é manter a saúde. Manter a saúde, né? Mesmo assim, não me convenci muito, porque o apóstolo Paulo diz que quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, ele diz que o corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade, né? Ou seja, nós não vamos ter mais doença, não vamos ter mais nada, porque nós vamos ser transformados semelhantes a Cristo. Anote aí no seu papelzinho, o dia que você chegar lá no céu, né? Você vai lá para Jesus e pergunta para ele: Senhor, por que aquele versículo lá de 22 dizia cura dos povos da árvore da vida, né? É mais um dos mistérios que nós vamos ter que aguardar para chegar lá na eternidade e perguntar, né? Mas eu creio que essa ideia de que realmente a árvore da vida vai estar lá no céu e vai ter alguma função, isso vai ter. Agora, eu creio que lá no céu nós não vamos ficar doentes, não. Acho que não tem espaço para isso, porque lá no céu diz que tudo é perfeito, né? Lá diz que lá não vai ter coronavírus, né? E o versículo diz: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, né? Então não vai ter contaminação lá. Então podemos ficar tranquilos que lá vamos estar seguros. Ok, doutor. Muito bem, doutor Afonso e também pastor Osmar. Se saíram muito bem da pergunta mais difícil da noite. É isso mesmo, né? A gente tem que entender o texto. Uma das regras hermenêuticas, né, é interpretar de acordo com a literatura do texto. E é uma literatura apocalíptica, simbólica, né? Então a gente não pode literalizar o significado daquela palavra, né? Mas a gente louva a Deus assim pela forma como os irmãos puderam então responder cada uma das perguntas. Eu creio que vai ser bênção para alguns que estão sofrendo enfermidades ou que venham a sofrer e quando encontrarem esse vídeo lá no YouTube. As perguntas, os comentários que foram feitos no chat, elas serão apagados depois, né? Porque o YouTube apaga, mas depois você pode comentar lá, que o vídeo vai ficar gravado no YouTube e você pode fazer seus comentários e depois os pastores se comprometem a estarem respondendo aquelas outras que aparecerem. Desde já agradeço, doutor Afonso, agradeço pastor Osmar pela participação, agradeço ao Ediel por ter operado aqui, né, no Zoom, e agradecemos a Deus também cada irmão que participou, que ficou assistindo com a gente, e que Deus abençoe ricamente cada um de vocês, tá bom? Vamos orar finalizando? Deus e Pai, em nome de Jesus, oramos agradecidos
pela tua bênção de podermos compartilhar, ó Deus, do conhecimento que o Senhor tem nos dado, das experiências, e também, ó Deus, da tua palavra que vem responder a questões difíceis que nós enfrentamos quando sobrevêm